Luz, bom dia. Eu Bom quero dia. saber se o Grêmio já recebeu alguma sinalização positiva por parte da Federação Gaúcha e também da Prefeitura Municipal para mandar o seu jogo no final de semana contra o Novo Hamburgo na Arena. E a partir disso também mandar as partidas seguintes jogando em casa, tendo em vista também nas próximas semanas o início do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado. Aqui Igor Póvoa, das mídias oficiais do Grêmio. Igor, como já é do conhecimento da opinião pública, o prefeito municipal, Dr. Nelson Marquesan, convidou para uma reunião às 14 horas o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Dr. Luciano Oxman, Dr. Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, e certamente o presidente do Esporte Clube Internacional, Dr. Marcelo Medeiros. A expectativa que nós temos, e ficaríamos muito satisfeitos, é que a Arena pudesse ser liberada e que nós pudéssemos fazer o jogo da semifinal na nossa casa, bem como os jogos seguintes, né, na Arena. Se isso for possível, diante de todos os nossos cuidados, todos os nossos processos médicos, acho que seria uma atitude que viria premiar todos esses 4 meses que o Grêmio trabalhou no sentido de preservar a saúde, a vida e a integridade física dos seus colaboradores através de um processo médico realmente de excelência. Paulo Luz, bom dia. Bom O dia. Renato, na última coletiva, disse da necessidade de 2 contratações, um lateral esquerdo e um atacante. E disse também que caso o Grêmio não consiga contratar um atacante e o André permaneça no grupo, já que ele está por ser negociado, o André pode ser reaproveitado. Como é que o senhor vê essa possibilidade do André continuar jogando pelo Grêmio, já que ele tem uma alta rejeição junto à torcida? Isto realmente pode acontecer? E as contratações, em que pé estão os 2 reforços pedidos pelo Renato, um lateral esquerdo e um atacante? Cristiano Silva, Rádio Guaíba. Cristiano, o assunto André vem sendo tratado de forma muito assertiva pelo nosso diretor executivo, o Klaus Câmara, com o staff do próprio atleta. O objetivo do Grêmio é encontrar uma solução, uma negociação em que possa atender os interesses do clube e também viabilizar o atendimento de um atleta que é um profissional, que merece o nosso respeito e que também ele possa merecer a oportunidade de ter uma solução adequada e que contemple ambas as partes. Quanto à necessidade de reforços, nós temos consciência pela demanda, pelos jogos, pelas disputas que nós começaremos a enfrentar no início do próximo fim de semana, dia 9, pelo Campeonato Brasileiro, depois Copa do Brasil e Libertadores, que principalmente a lateral esquerda, com a saída do Caio Henrique, que nós, mesmo diante da qualificação dos atletas que compõem essa posição, que é o Cortez e agora o Guilherme Guedes, que inclusive vem tendo bom desempenho, nós entendemos que nós precisamos fazer uma reposição e estamos, através da nossa área especializada, que é o CDD, vasculhando o mercado e buscando opções. O mesmo ocorre com a centroavância. Paulo, eu queria lhe questionar a respeito do Elias, que é um jovem atacante que se destacou bastante na Copa São Paulo de Futebol Júnior, elogiado já publicamente também pelo técnico Renato. O Grêmio recentemente encontrou dificuldades nas negociações de contrato do Ferreira, que não está no grupo principal, até por conta desse imbróglio, com o Diego Rosa, que está de saída para o futebol europeu, e também o Grêmio encontrou dificuldades em renovar contrato com ele, e ainda não estendeu o seu vínculo com este jogador que é o Elias. O Grêmio tem algum tipo de preocupação quanto à situação contratual deste jogador ou a relação com o staff desse atleta? Como estão as negociações com o Elias e como é que a direção do Grêmio projeta o futuro desse jogador na equipe? Taigor Jank, Rádio Bandeirantes. Taigor, inicialmente é importante que a torcida do Grêmio saiba que o Elias está integrado ao grupo de transição, está treinando normalmente, e o Elias tem contrato conosco até março de 2022. Então, nós estamos fazendo essas tratativas, essa negociação com muita calma, com muita serenidade. A nossa relação com o staff do atleta é muito boa e estamos conduzindo isso com parcimônia, com a responsabilidade que o momento institucional do futebol, especialmente do Grêmio, pelos cuidados que nós temos tido em nível também de gerenciamento orçamentário e financeiro. Estamos tratando isso tudo com muita tranquilidade e esperamos encaminhar uma solução nos próximos dias
permitindo que a gente renove com esse atleta, que é um atleta promissor e que certamente poderá também, lá na frente, ser aproveitado no elenco profissional, se assim o desempenho dele o permitir. Paulo Luz, se fala em São Paulo que o Palmeiras só aceitaria uma negociação por Diogo Barbosa numa transferência em definitivo. O Grêmio vai fazer uma proposta por esse jogador? E uma segunda, chegou algo pelo Everton Cebolinha envolvendo o Benfica? Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha. Simon, a gente fica um pouco surpreso com essa insistência do Diego Barbosa, mesmo reconhecendo que ele é um grande atleta, porque ele foi titular nos últimos 3 jogos do Palmeiras, considerando-se que o jogador da seleção, o vinha ser jogador da seleção uruguaia, o Luxemburgo entende que ele terá muitas convocações, e o outro lateral, o Vitor Ruiz, teria inclusive retornado ao Botafogo, né? Então, o Grêmio está realmente buscando opções e, através do nosso CDD, que é a área especializada, que nos subsidia, nós estamos vasculhando o mercado no sentido de trazer uma opção qualificada que venha agregar ao plantel do Grêmio, que venha com todas as condições também de fazer uma disputa pela sua titularidade e, acima de tudo, aglutinar ao nosso plantel que já é qualificado pelas disputas que nós teremos pela frente e pelas perspectivas que nós temos, porque o Grêmio é muito grande e vai atrás de vitórias e de conquistas. Oi, Paulo Luz, tudo bem? Quero que você fale sobre a situação envolvendo o André, como estão as conversas com o empresário dele para permanência ou não do Grêmio e por que até agora, mesmo com o Grêmio manifestando o desejo em que o jogador seja negociado, por que isso não ocorreu até agora? E também sobre a busca por um lateral esquerdo, quais são as características do jogador que o Grêmio busca para essa posição? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Bruno, eu, de certa forma, te diria que a situação do André ela está sendo tratada com muito respeito, há uma relação ótima com os seus procuradores. O nosso diretor executivo tem encaminhado isso através de contatos quase que diários, né? Então, nós estamos na expectativa, até porque também, se houve alguma dificuldade, ela foi proveniente dessa situação do futebol brasileiro diante da pandemia, mas eu posso te afirmar que nós estamos tratando disso com muita assertividade, no sentido de buscar uma solução que seja boa para o clube, que preserve os interesses do clube e para o atleta também, a quem a gente, como profissional, distingue muito respeito pela sua figura, né? Com relação à lateral esquerda, nós estamos procurando buscar um atleta que venha qualificar o nosso plantel e que venha se agregar, porque nós teremos muitas disputas pela frente, começando agora no próximo sábado ou domingo pela semifinal do Campeonato Gaúcho, né? E no outro domingo, já iniciando o Campeonato Brasileiro, no final de agosto, em setembro, a Copa do Brasil, Libertadores da América. Então, é no sentido de qualificar, porque nós entendemos que teremos necessidade, porque teremos lesões, teremos cartões, de ter um plantel qualificado e também em quantidade. Paulo Luz, bom dia. Te pergunto sobre a situação do Diego Rosa. O que o Grêmio pode passar de informação a respeito dessa situação, no que diz respeito ao acordo firmado com o Citigroup? Que gatilhos são esses que o Grêmio pode vir a receber mais dinheiro pelo Diego Rosa? E se já está definido onde ele vai ficar até a viagem? Se ele permanece treinando no Grêmio nesse período e se ele tem chance de jogar pelo time de transição ou até ser chamado para o time profissional antes de se apresentar na Europa? Que é Jeremias Werneck, do site UOL Sport. Jeremias, esse é um assunto que está ainda em consecução, está em construção. Eu volto a repetir que o nosso interesse maior era que o Diego Rosa pudesse permanecer conosco. Enfim, há muitas circunstâncias, né, numa negociação de caráter internacional. O que eu posso lhe dizer e afirmar para a torcida do Grêmio, que o Grêmio, se abrir mão, se vier realmente a se consolidar esse negócio, o fará, porque é uma proposta financeira e econômica muito interessante e que, neste momento, e vocês têm nos questionado tanto se haveria necessidade do Grêmio fazer uma venda, e nós sempre fomos muito transparentes em dizer que sim, e talvez até mais do que uma, pela necessidade de nós também darmos sustentabilidade e viabilizar a nossa política fiscal orçamentária e, principalmente, readequar o nosso fluxo de caixa para honrar com todos os compromissos. Então, é uma questão também de sobrevivência do clube.
Paulo, eu queria que o senhor comentasse, por favor, a negociação do Diego Rosa com o Grupo City. Por que não foi possível renovar o contrato com ele? Quais foram as dificuldades que o Grêmio enfrentou nesse momento e aí acabou forçado a negociar o Diego Rosa? Eduardo Moura, GE. Globo. Eduardo, eu te diria que o Grêmio despendeu e continua despendendo todos os esforços possíveis, no sentido que, se houver possibilidade, nós gostaríamos muito de permanecer com o Diego Rosa. Entretanto, eu volto a reiterar que nós vivemos um momento de excepcionalidade dentro da pandemia. E reforço o que eu disse há pouco, né? Nós nunca escondemos, eu principalmente como porta-voz do futebol, mas o presidente Romildo e os outros vice-presidentes, que em determinado momento o Grêmio precisaria se desfazer de um ou mais jogadores para fazer esse enfrentamento econômico-financeiro neste ano de 2020. Então, diante desta excepcionalidade, numa questão de oportunidade, e posso também tranquilizar o senhor do Grêmio que nós só vamos concluir ou consumar esse negócio porque os valores são realmente valores relevantes e muito interessantes para nós superarmos esse momento da pandemia e dificuldade que o clube atravessa nesse 2020 e chegarmos muito forte em 2021. Oi, Paulo, tudo bem? O senhor acredita que as necessidades financeiras do futebol brasileiro, dos clubes, se sobrepõem à intenção de ter um jogador revelado na base e poder contar com esse atleta no elenco principal? Bibiana Bolson, da ESPN Brasil. Olha, eu te responderia que a maior prova, e vou ter que te fazer um pouquinho de contraditório, né? Não, o Grêmio prioriza, né, o aproveitamento dos meninos da base. E a prova maior que teve um determinado momento no Granal que nós tínhamos 6 atletas, né? E ontem, lá em Lajeado, também tínhamos 6 atletas da base, dando a sua contribuição e participando da nossa equipe. Então, portanto, isso é uma política de clube, de fazer com que esses meninos, antes de serem transacionados, performem desportivamente, né? Mas há situações, até pelo momento que nós estamos vivendo do Covid-19, há situações que nós deixamos sempre muito claros que nós precisaríamos comercializar 1 ou 2 atletas. A situação do Diego Rosa, mesmo que nós tivéssemos maior interesse na sua permanência, está se colocando com uma oportunidade singular, uma oportunidade que pode trazer uma contribuição financeira, econômica, que venha ajudar o clube a superar esse momento de dificuldades. Oi, Paulo, tudo bem? Bom dia. Gostaria de saber a sua avaliação em relação ao desempenho do Grêmio até aqui, depois dessa retomada. Foi muito tempo sem futebol e na volta teve a vitória no Clássico Grenal, que sempre é importante, né? Depois, 2 empates contra o Ipiranga e ontem em Lajeado contra a equipe do Novo Hamburgo, que inclusive será o próximo adversário do Grêmio. As atuações até aqui deixam vocês tranquilos em relação ao futuro do Grêmio, principalmente agora nessa reta final do Campeonato Gaúcho? Está dentro do esperado? Felipe Schmidt, Rádio Independente de Lajeado. Felipe, você mesmo colocou que foi muito tempo sem futebol, foram 4 meses, né? Então é muito cedo ainda para a gente fazer uma reavaliação, né? Porque, como o próprio nosso treinador, o Renato, diz, nós precisaremos de 10 a 12 jogos para realmente ter um ritmo, uma retomada. Então nós temos que aguardar, apenas consignando que eu, pessoalmente, mas certamente toda a torcida do Grêmio, a nossa comissão técnica, nós temos muita confiança, porque o nosso grupo é muito qualificado, né? Então, a nossa expectativa é de fazermos um segundo semestre confiante, que nós haveremos de buscar grandes vitórias, grandes conquistas e, dentro do possível, o Grêmio estará disputando todos os campeonatos que estiverem envolvidos. Bom dia, Paulo, tudo bem? A respeito ainda do atacante, né, que o Renato falou ontem, que vocês estão aí procurando, qual é a característica principal desse jogador que o Grêmio está atrás? É o jogador mais centralizado, um jogador de movimentação, de lado de campo? Qual é a característica que vocês estão atrás? Fernando Becker, RBS TV. Fernando, a tua pergunta é muito inteligente, porque se eu te der as características, com a habilidade que vocês têm, e hoje com toda a tecnologia que é disponível, daqui a pouco vocês vão, né, chegar no atleta que o Grêmio está procurando. E isso vai valorizá-lo, isso vai criar dificuldades para que a gente possa concluir essa negociação. Então, o que eu posso te dizer é que o Grêmio está procurando qualificar o seu elenco para esse segundo semestre de disputas que serão difíceis, duras e muito frequentes. Nós teremos jogos praticamente a cada 3 dias.